Bom dia a todos. Iniciamos mais um Interage, um programa que busca levar a FAEG e as suas informações a todos os produtores rurais do estado de Goiás. E hoje o tema, nós viemos aqui conversar sobre parques florestais, unidades de conservação. O que isso influencia no interesse do produtor, onde isso afeta os nossos interesses e quais são as importâncias. E para que isso seja conversado com os senhores, nós estamos aqui com o presidente da Comissão de Meio Ambiente da FAEG e vice-presidente, Leonardo Ribeiro. Muito obrigado, Leonardo, seja bem-vindo. O senhor que administra essa questão, e estamos com a Jordana, que é a técnica responsável pela questão junto à federação e acompanha a Comissão de Meio Ambiente, e eu, Augusto César, assessor jurídico da casa, estaremos aqui tentando conversar com os leitores, os internautas, de maneira que a gente possa estabelecer algumas informações e melhorar o conhecimento dos produtores rurais sobre esse tema tão importante no nosso dia a dia. No momento que o mundo se apresenta preocupado com a questão ambiental, muitas soluções se apresentam para definir o que seria a proteção ambiental. Algumas delas extremamente importantes, outras também com a sua devida importância, mas que afetam a sociedade de modo muito radical. Uma delas, que é o tema de hoje, é a criação da unidade de conservação. E nós vamos entender aqui os tipos de unidade de conservação e o porquê que elas afetam e que de alguma forma prejudicam interesses, às vezes, de indivíduos, de sociedade e até de uma região. É importante dizer para os senhores que a unidade de conservação, essas unidades, elas são criadas a partir de um regulamento. Existe uma lei própria para definir o que seria uma unidade de conservação, e para que se chegue a promover essa criação, nós teremos ali bastante informações que deverão ser apresentadas a toda a sociedade. Ao longo do programa, nós estaremos aqui informando para os senhores sobre essa legislação. Mas nós queremos ouvir agora o nosso vice-presidente e o presidente da comissão, né, além de dar as boas-vindas aos senhores, também para que ele demonstre, né, na prática, como produtor rural, qual o sentido e como isso tem afetado o interesse dos produtores rurais. Bom dia, Leonardo. Como vai? Bom dia, Augusto. Bom dia, Jordana. Bom dia a todos os participantes do sistema FAEG Senar Interage. É uma honra para mim, uma satisfação muito grande poder estar aqui interagindo com vocês e discutindo um tema de grande relevância, de grande importância, aonde nós temos hoje uma preocupação cada vez maior com a preservação dos recursos ambientais e como discutir também aqui os impactos que a criação de uma unidade de conservação pode ter na vida do produtor rural. Nós todos sabemos hoje da importância de todos os produtores assumirem a responsabilidade da manutenção dos seus ativos ambientais dentro da sua propriedade, seja na forma da APP, seja na forma da reserva legal. E nós temos também uma necessidade, uma cobrança hoje da criação de unidade de conservação para que seja mantido, resguardado e protegido os ativos ambientais, a biodiversidade, enfim, as formas de fitofisionomia, que são importantes para justamente levar, né, a proteger a fauna, a flora, enfim, né, e proporcionar, né, a qualidade de vida para todos os habitantes. Nós sabemos hoje dos impactos que existem, né, na expansão, né, da população, as demandas que trazem por alimento, por energia e as transformações que o meio ambiente tem sofrido. Agora, precisamos ter muita sabedoria e muita inteligência e serenidade
para avaliar qual a melhor forma que nós podemos proteger o meio ambiente e aliar ao desenvolvimento local, econômico, financeiro, de atividades, de geração de renda, geração de empregos, e como a gente pode efetivamente buscar o melhor caminho. O que a gente tem visto muitas vezes são projetos e programas que de alguma forma têm um impacto significativo, e muitas vezes esse impacto ele se sobrepõe ou ele é muito maior do que o benefício. Então o que nós temos que fazer hoje é justamente avaliar isso daí e discutir. E a gente quer colocar isso daí para que todos, né, também, através de suas perguntas ou de suas contribuições, ajudem a gente a construir esse modelo melhor. Nós estamos vivendo, principalmente na minha região, a região onde eu vivo, uma discussão muito intensa, né, e um processo que ele está se transformando, inclusive, num processo traumático da criação, da expansão de um parque nacional. E a sociedade, quando a gente conversa com toda a sociedade, inclusive pessoas ligadas ao setor ambiental, eles veem que da forma como tem sido conduzido, como tem sido proposto, não atende às necessidades da região. Então é isso que a gente vai buscar ao longo do programa aqui, a gente tentar mostrar que existem alternativas menos impactantes, mais eficientes hoje, menos onerosas ao Estado e que certamente trazem o benefício tanto à população local como a todos os habitantes do Brasil que vão se beneficiar da manutenção dessas riquezas ambientais. Muito bem, obrigado. E já entrando, né, propriamente na questão da ampliação do Parque das Chapadas dos Veadeiros, né, uma proposta do CNBio, né, que visa ampliar praticamente triplicar o tamanho do Parque Chapadas dos Veadeiros na região nordeste do estado de Goiás. Uma região pobre, uma região que tem sofrido dificuldades ao longo dos anos, dada a sua pouca infraestrutura, né? E isso agora, essa região recebe essa informação, assustando, né, os moradores locais. Muito boa a sua colocação, Leonardo, ela traz luz nessa questão. É importante mesmo que a gente possa avaliar isso. E a notícia que nós temos é que foi realizadas audiências e que deixaram essa audiência, que ela é um rito, um cumprimento do rito legal para a criação da unidade de conservação. No entanto, ela deixou de atender alguns princípios dessa exigência legal. As informações que foram levadas às audiências públicas não satisfaziam a fome de informações que aquela população apresentava, deixando todos preocupados, né? E aí eu pergunto, Jordana, para você, quais foram os principais pontos que não foram atendidos na audiência pública e o que isso gerou de preocupação naquela região? Bom dia a todos. Realmente foram realizadas 3 audiências públicas em áreas de municípios que abrangem essa expansão essa proposta de expansão da Chapada dos Veadeiros. Todo o trabalho técnico que foi apresentado, ele foi único e exclusivamente pautado na questão ambiental, ou seja, apenas preocupado com a preservação de fauna e flora, sem considerar em momento algum a sociedade instalada naquele local. Então a gente sentiu falta e deve conter dentro desse projeto, é obrigatório, está na própria legislação, todo um estudo fundiário da região para fazer o levantamento total de todas as propriedades, de todas as áreas que seriam impactadas, inclusive de um estudo social, porque em momento algum foi apresentado a quantidade de famílias que seriam impactadas pela expansão do parque, e em momento algum foi apresentado alternativa social e econômica para esses municípios afetados. A gente está falando de uma expansão que hoje, né, ela fica só na região de Alto Paraíso e Cavalcante, a gente estaria expandindo ela para mais 3 municípios. E um desses municípios, que seria o maior afetado, seria o município de Nova Roma,
onde 60% do município estaria dentro da proposta da Chapada. Então, a gente sentiu essa grande necessidade, essa grande falta de informação, de estudo e alternativas para tudo isso. É uma população, é uma comunidade tradicional que vive do setor agropecuário, que não pode simplesmente ser deixado de lado e não ser levado em consideração. Então, isso tudo foi levantado nas 3 audiências públicas, por todos os setores que estavam lá, tanto o setor político, o setor produtivo, o setor ambiental, tudo isso foi deixado claro para o ICMBio, toda essa preocupação que a gente tem. E hoje, se a gente fala e foi ouvido na região, se aquela região é preservada e ela é vista como interesse de proteção ambiental, é porque, antes de mais nada, o produtor rural teve naquela região, preservando, produzindo e sobrevivendo. Então, não é justo que toda essa história e todo esse cuidado que esse produtor teve com essa região seja jogado fora, seja deixado de lado e não seja levado em consideração, né? Porque sempre quando a gente fala e o mundo quer sustentabilidade, a sustentabilidade ela é pautada num tripé. Um tripé que é socialmente justo, ambientalmente correto e economicamente viável. Então, se isso não for um tripé, deixa de ser sustentável. E isso é o que a gente preza, é o que a gente pede, foram os estudos que a gente pediu que fossem levantados, porque em momento algum na audiência foi mostrado a área, o percentual, o impacto econômico e social que essa expansão geraria para os municípios. Então, não tem como a gente prosseguir, dar prosseguimento para todas essas unidades, todas essas criações e discussões, sem o básico que são os estudos, né? O estudo vai nortear tudo isso e o estudo tem que levar todos esses pontos em consideração. Excelente. Então, essa é uma das preocupações. A gente alinha essas preocupações, outras de questão jurídica mesmo. A região sofre uma finalização de um estudo fundiário onde visa regular a propriedade dessas pequenas famílias e de todas aquelas comunidades envolvidas. E a gente não verificou nenhuma preocupação do estudo apresentado pelo ICMBio nas audiências públicas, se remetendo sobre isso, que vai exatamente no que a Jordana colocou, da falta de estudo socioeconômico. A gente assiste aí um atropelo, parece que há uma vontade muito grande de apressar o processo de criação da unidade de conservação, e ela acaba afrontando a liberdade das pessoas, o devido processo legal, né, o direito dessas pessoas se manifestarem e a previsão legal da criação das unidades de conservação, que é oitiva de todos. É importante que se diga que o que se propõe lá é a ampliação de uma unidade de conservação de proteção integral. Essa unidade, ela exclui da região, exclui do local da unidade de criação, a presença do ser humano. Ele passa a ser lá uma exceção. Nós teremos a presença do ser humano por ocasião da frequência dos fiscais, nós teremos em caso de visitação pública e de estudos científicos. Só que hoje nós temos pessoas sobrevivendo dessa área. Então, a diferença é muito grande. E aquelas pessoas não foi oportunizado uma demonstração de como elas continuariam a sua vida. Qual seria o dia após a criação dessa unidade de conservação? O Brasil tem um histórico de criação de unidade de conservação catastrófico. Praticamente todas as unidades constituídas pelo ICMBio não atendem o processo de regularização fundiária. As pessoas não foram indenizadas devidamente, ela não se preocupa em resolver a questão social local, que fatalmente gera essa preocupação. O próprio parque da Chapada dos Veadeiros, que foi criado nos idos de 90, de 60, depois recriado em 90, ele carece de regularização fundiária. Aqueles proprietários que foram prejudicados naquela época, até hoje não foram devidamente indenizados. E há um sem número de questionamentos por parte dos órgãos federais para não se fazer a regularização fundiária e não promover a devida indenização dessas famílias, fazendo com que elas fiquem à margem da lei, não podendo sair porque não tem
uma perspectiva fora e tendo que ficar lá contrariando a legislação presente. E o próprio ICMBio reconhece isso. Foi dito pelos técnicos durante o procedimento que, apesar dessa não regularização fundiária, que essas pessoas continuariam no local, laborando e continuando com a sua vida, o que é uma contrariedade da lei. O técnico não poderia ter oferecido essa possibilidade àquelas pessoas, porque nós sabemos que a lei é muito clara. Assim que for criada a unidade de conservação, essas pessoas serão afastadas daquela região, né? E essa preocupação, né, Leonardo? A gente sente que essas pessoas estão já conhecedoras do processo que foi da criação do Parque da Chapada dos Veadeiros. Eles imaginam que o que se vai é ampliar os problemas sociais da região, né? Isso parece que, inclusive, o próprio poder público local tem sentido isso, né? Sem dúvida. Para aqueles que não conhecem, para os internautas que não conhecem a região, gostaria só de fazer um breve relato da realidade hoje da região nordeste, né, do estado de Goiás, que é essa região que engloba esses 5 municípios que serão afetados pela expansão do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. É uma região, hoje, a região mais preservada do estado, e se ela é preservada, se ela continua preservada, certamente alguém fez isso daí. Alguém contribuiu para isso daí. E as pessoas que contribuíram e proporcionaram esse nível de preservação que lá existe hoje são justamente as pessoas que podem ser expulsas das suas propriedades. Porque, infelizmente, é uma região que sofre um grave problema hoje de regularização fundiária, aonde ainda o Estado não promoveu a titulação das propriedades, muitos não têm o título definitivo, e com isso eles não podem ser reconhecidos como donos e passivos de serem indenizados. Então, o que acontece? O que nós estamos vendo lá hoje é uma possibilidade de se cometer uma grande injustiça com aqueles que justamente proporcionaram essa qualidade de preservação ambiental que lá está. Então, o que a gente precisa hoje é ter muito cuidado e se posicionar de maneira muito firme para que isso não aconteça. E alternativas podem ser trazidas para a preservação com a manutenção da propriedade rural. Nós mesmos, hoje, a região, ela já está inserida numa unidade de conservação, numa categoria de unidade de conservação que é muito maior, que engloba 6 municípios e que é uma categoria de unidade de conservação que permite o desenvolvimento de atividades econômicas dentro, que é uma área de proteção ambiental, e cujo o plano de manejo foi finalizado agora, definindo as regras do que pode e o que não pode ser feito. Então, acontece, isso já é um modelo de gestão ambiental e de manutenção das atividades e de fixação de homem no campo, já que vem ao encontro da necessidade do proprietário rural. E o que a gente propõe lá, o que nós estamos propondo ao ICMBio e tentando de toda forma sensibilizá-los para que eles respeitem o direito de propriedade de todos aqueles que estão lá, é justamente o seguinte: a paralisação desse processo da unidade de conservação, da expansão do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, até que se conclua a regularização fundiária. Pois, uma vez concluída a regularização fundiária, o proprietário rural ele tem a possibilidade de criar a sua própria unidade de conservação na forma da RPPN, que é a Reserva Particular do Patrimônio Natural, certo? Uma unidade de conservação, uma forma de unidade de conservação hoje reconhecida e que desonera, além de desonerar o Estado por não ter a necessidade de você desapropriar e indenizar, ainda a manutenção dessa unidade de conservação, dessa área protegida, ela fica a cargo do proprietário rural. Então nós entendemos como uma forma extremamente inteligente de você manter os ativos ambientais, proteger o meio ambiente, sem onerar o Estado nem na aquisição da terra, nem na manutenção do serviço. Todos sabem hoje
dificuldade financeira e o momento econômico que o país vive. O Estado, muitas vezes, ele não tem condição de atender a essa necessidade. O exemplo prático, nós vemos aí hoje várias e várias unidades de conservação que não têm uma gestão e uma proteção adequada por incapacidade do Estado de prover funcionário, de prover infraestrutura. Então, o que nós queremos e o que nós propomos é o quê? É uma forma de proteção, de gestão do meio ambiente, uma forma moderna, uma forma que você traga o proprietário rural e todos os atores locais para o comprometimento dessa proteção e dessa gestão, que ele se sinta um participante ativo. E não um modelo que a gente julga hoje retrógrado e atrasado, de comando e controle, onde você tem o Estado, que ele chega de forma unilateral e coloca essa proposta e define que assim será, e muitas vezes cria uma indisposição, um trauma e um problema social na região, e não tem a recepção, a boa recepção por parte da população, que poderia se tornar um aliado na conservação e vai muitas vezes se tornar um inimigo. Nós queremos deixar bem claro que os impactos não são só para os proprietários rurais dos municípios afetados, mas para todo o comércio local, para todo o potencial turístico da região, que se desenvolve muito bem, pois as áreas que estão sendo propostas para a expansão do Parque Nacional, hoje elas têm grandes atrativos que estão sendo explorados, certo? Que muitas vezes precisam sim de um controle melhor e de uma gestão melhor, mas elas estão abertas ao público. E uma vez criada a unidade de conservação de proteção integral, imediatamente elas serão fechadas. E com a proposta de no futuro serem abertas. Mas muitos sabem, principalmente o pessoal de Cavalcante, quantas dessas propostas até hoje não se concretizaram. Nós estamos falando da portaria do Parque Nacional em Cavalcante, nós estamos falando da portaria do Parque Nacional em Alto Paraíso, que é uma promessa de muitos e muitos anos que não se concretiza. Então, a população, todo o turismo, o comércio local, ele se posiciona contra por isso. Por quê? Porque é uma situação que foge ao controle da administração da população, do acesso à população e a todos os visitantes que vêm. E é isso que a gente propõe aqui, uma mudança, uma discussão mais aprofundada desse modelo que serve para o desenvolvimento local e serve para a preservação do meio ambiente e atenda a todas as necessidades de toda a população da região, do estado e do país. Então, né, Jordana, a gente quer aqui colocar que você, com muita propriedade, pode, né, detalhar mais ainda o que pode ser feito, o que a gente precisa hoje, né, quais os caminhos, quais os procedimentos que a gente espera por parte, né, do ICMBio e que serve para todas as regiões aí, né, como a gente pode, né, aprofundar, como a gente pode melhorar, como a gente pode discutir isso melhor e aí aonde a gente quer chegar com tudo isso daí. Bom, como o Leonardo bem colocou, a gente precisa evoluir nessa questão de preservação. Né, esse modelo que hoje a gente tem de aplicação, de se fazer parques de 200, 300, 400 mil hectares, é um modelo ultrapassado. Porque a gente sabe que qualquer órgão do governo ele não tem essa capacidade de estar presente em toda essa área fazendo a sua real proteção. A gente vê o próprio exemplo hoje da Chapada, que são seus 65 mil hectares, se não fossem as propriedades vizinhas ao parque, o parque pegava fogo nele inteiro todos os anos. Então, é a presença da população, é a presença das propriedades, dos produtores e esse comprometimento que faz toda essa permanência, essa fixação do meio ambiente. Então, essas alternativas que a gente falou e que o Leonardo bem colocou, hoje toda essa região ela já está dentro de uma APA, que é uma área de preservação ambiental de uso sustentável,
que prevê a espécie humana dentro dessa área, que prevê a manutenção da vida econômica desses municípios, de toda essa sociedade, e o desenvolvimento, né, social dessas comunidades. Então, as unidades de conservação de uso sustentável, elas são uma alternativa, né, que prevê a permanência das propriedades e buscando sempre aquele tripé que a gente falou da sustentabilidade. Outra alternativa muito interessante, que já está bem usada na região e os produtores estão cada vez mais interessados, são as reservas de propriedade, são as RPPNs. Essas reservas, elas são patrimônio, só que elas são particulares dentro das propriedades rurais e elas são proteção integral. Ou seja, elas têm a mesma função ambiental de uma proteção integral, que são os parques, só que ela fica sob a gestão do proprietário rural. E é isso a gente vê que tem uma maior efetividade. Por quê? Porque o proprietário, ele vai ser parceiro dessa preservação. Ele vai estar cuidando e ele vai estar fazendo essa gestão. Então, o modelo que a gente enxerga, né, viável economicamente, viável socialmente e ambientalmente, é um modelo que a gente pode chamar de mosaico, né, que seriam formados pelas unidades de conservação e pelas áreas de proteção de uso sustentável. Isso tudo depende, claro, de estudos muito mais aprofundados, mas o que a gente sempre solicita é o diálogo com a sociedade em todos os momentos, com todos os parceiros, com os municípios, com as prefeituras, com os produtores, porque ninguém melhor do que eles para conhecer a realidade, os pontos altos, os aspectos positivos e negativos das suas regiões. Como foi trazido pela equipe do ICMBio em todas as audiências públicas, nas audiências eles garantiram que isso seria respeitado, né? Esse é o nosso grande apelo, né, para todo o órgão federal, para todo o ICMBio, que realmente o que foi discutido dentro das audiências seja respeitado. Seja respeitado o direito do governo estadual de estar titulando toda aquela região, de estar fazendo a titulação dos proprietários rurais, que seja respeitado o diálogo e a proposta para que se tenha de forma efetiva a implementação de unidades de conservação que vão trazer benefícios para todos e principalmente para o meio ambiente. Porque se o meio ambiente não tem parceiros, ele acaba sozinho, né? Então a gente sabe que, mais do que tudo, a gente precisa da sociedade, precisa dos proprietários, para que isso seja feito de forma efetiva e de forma consolidada. O que os produtores não querem mais são parques e decretos de papel, sem nenhuma função, e como o doutor Augusto colocou, depois que eles estão dentro do parque, dessa área, e foi criado um parque, eles perdem qualquer direito. Eles perdem o direito de fazer uma produção com qualquer tipo de licenciamento ambiental, porque as licenças não saem. Eles perdem o direito de fazer o uso dos recursos hídricos de forma regular, porque as outorgas não saem. As próprias cidades, que têm muitas vezes sua captação no alto de um morro, no alto de uma nascente, elas perdem também o direito de fazer essa captação. Então a gente pode perceber que quando a gente fala em criar uma unidade de conservação, a gente não está vendo só a preservação animal, a preservação da flora nessa região. A gente precisa preservar também, antes de mais nada, a vida e a espécie humana dentro dessa região. Por isso que a gente acredita que isso pode sim ser discutido, mas não deve ter um atropelamento, não deve ser colocado de cima para baixo, merece sim uma discussão aberta e que sejam levadas todas as considerações e todos os apontamentos que são feitos em audiência. Então, assim, a gente já solicitou, né, a gente vai estar solicitando novamente para o próprio ICMBio que sejam respeitados todos esses direitos. O próprio Estado, ele diz, né, que tem apoiado em relação à questão fundiária, porque é um direito. Imagina você criar uma unidade agora numa região onde ainda estão tendo as titulações. Então, tudo isso cairia por terra. Todo esse empenho que o Estado vem tendo de fazer a regularização da região cairia por terra porque não precisaria. Ficaria tudo área pública, o produtor seria literalmente convidado a se retirar e não receberia nenhuma indenização em cima dessa área. Então, a preservação, a gente acredita que no formato sustentável ela é totalmente viável
E a gente sempre prevê, como o Leonardo colocou, a gente aprovou o plano de manejo dessa APA, dessa região de 870 mil hectares. Esse plano de manejo, ele precisa sempre da participação do produtor rural. Tá? Por isso fica aqui um apelo, participem. Esse é o momento de participar, esse é o momento de construir. Nunca um plano de manejo vai sair 100% do jeito que um setor quer, porque ele precisa ser discutido e precisa ser achado um meio termo para tudo. Mas a gente precisa sim da participação dos produtores, porque vocês conhecem a realidade de vocês, da sua região, todo o aspecto que envolve o local que vocês estão inseridos. Então, esse momento de participação, de integração, de união, ele é extremamente importante em toda a etapa desse processo de criação, de regularização, de consolidação de um plano de manejo. E não é porque aprovou o plano agora que acabou, não. O plano de manejo, ele tem por regimento que ser atualizado, que ser checado, que ser conferido. E a qualquer momento, um conselheiro pode sugerir alterações. Então, por isso que a gente sempre tem que estar a par de tudo, acompanhando todo o processo, para que depois a gente não seja pego de surpresa, né, e venha uma imposição, uma taxação que a gente não concordou. Então, pessoal, unidade de conservação é extremamente importante, a gente sabe que realmente afeta, por isso a gente tem que participar e sempre colocar o nosso posicionamento a respeito da forma que a gente quer que isso seja feito. Né? Então, as discussões são várias, a gente tem vários modelos que a gente tem como propor, mas o que precisa ser discutido com o tempo, com várias audiências, quantas forem necessárias, com os estudos que forem necessários, e não simplesmente fazer 3 audiências, pegar a opinião, não levar em consideração e um mês depois publicar um decreto. Isso vai ser um problema se continuar ocorrendo dessa forma, né? Porque isso cabe, acho que, vários tipos de recursos e não é feito não é dessa forma que a gente vai conseguir, de forma efetiva, fazer a preservação do meio ambiente. Perfeito, Jordana. Então, em síntese, a questão é conversar, né? É fundamental que a população local seja envolvida nessa discussão, os problemas locais sejam levantados e a gente possa, com isso, poder construir o melhor modelo para proteção e manutenção da conservação que esses produtores conseguiram ao longo do tempo. É muito importante dizer que o presidente da Federação e do Sistema Sindical FAEG-Senar, José Mário Schreiner, ele tem apresentado para nós uma preocupação muito grande com esse processo de ampliação desse parque e mesmo com a construção do plano de manejo da APA. E tem acompanhado isso com muita preocupação e vai estar, né, a todo momento a favor dos produtores, a favor da sociedade do Nordeste goiano, demonstrando de forma clara que eles devem ser respeitados. Essa é uma preocupação do sistema sindical FAEG-Senar e que o presidente já se manifestou em várias oportunidades. Por isso, nós estamos aguardando, ansiosos, os próximos passos que serão entabulados pelo ICMBio, como a Jordana e o Leonardo Ribeiro falou. Isso vai estar demonstrando quais serão os próximos procedimentos que serão adotados, né? Se nós teremos a oportunidade de mais conversas, ou se, a partir dessa questão, nós teremos que ingressar em juízo e as comunidades também, todo mundo, ter que buscar o judiciário o socorro legal necessário para que não sejam atropelados por esse sistema, né? Nós temos uma pergunta, né? Vamos verificar a pergunta de... Pergunta... Acho que é mais um comentário. É mais um comentário mesmo, né? O estudo técnico que está sendo feito... Você pode deixar no menor mesmo que a gente lê. Nós temos uma informação de João Carlos Ramos, né? João Ramos diz que participou da audiência e, apesar da maioria presente ser contra, ele, muito por falta de conhecimento,
uma parcela da população é a favor, né? Essa é a informação que ele está. Realmente, existem pessoas favoráveis, né? E a gente tem que avaliar quais os interesses delas. Mas o que ele mesmo demonstra na sua informação é que muitas pessoas lá eram contra. A grande maioria que se apresentou lá estava preocupada com as informações apresentadas e não sabia o que aquilo afetaria na sua vida. Por isso é a preocupação e a necessidade que a federação apresenta aqui, e a Comissão de Meio Ambiente, da necessidade de mais diálogo, de mais transparência na criação dessa unidade de conservação, né? Eu passo aqui para as últimas considerações, o tempo nosso está esgotando, né? E eu já faço as minhas, né? Nós estamos, na condição de Federação da Agricultura, prontos para acompanhar esse processo. A Federação se fez presente em cada uma das audiências, né? Estivemos lá, acompanhamos as pessoas, ouvimos todas as autoridades locais e a sensação que a gente trouxe de lá é de uma preocupação muito grande e de um atropelo nessa proposta. E por isso a Federação, através do presidente José Mário Schreiner, se mantém contrária à ampliação na forma abrupta como ela está ocorrendo, né? Muito obrigado. Jordana, para suas considerações. Bom, a questão é isso mesmo, né? Até para colocar os comentários, né, que o próprio João colocou, estudo técnico de fauna e flora, né, não temos o que questionar. Todas as espécies animais estão bem protegidas. O questionamento é realmente o que vai ser feito da vida social dessa população, desses municípios e como que isso tudo vai se desenrolar. Isso tem sim que ser levado em consideração. E a gente está disposto a discutir, o que a gente quer realmente é isso, discussão, né? Discussão, tempo. Em momento algum a gente fala que a gente é contra a preservação. Pelo contrário, né? Se hoje nós somos os responsáveis por preservar as reservas legais, por manter todos os passivos de APP, todos os ativos que a gente tem de preservação permanente, que permite toda essa recarga, esse aquífero e a manutenção dos nossos recursos hídricos também. Então a gente só quer isso, né? Que a gente seja respeitado e que a gente seja consultado e que o diálogo seja aberto e transparente. Em momento algum a gente fala que a gente é contra preservar, até mesmo porque nós, além da obrigação legal, a gente sabe muito bem de tudo isso e todos os benefícios que isso tudo traz para a sociedade. E então é isso, a gente está aí à disposição, qualquer esclarecimento ou qualquer dúvida a gente pode estar discutindo também. Bem, eu queria também, nas minhas considerações finais, agradecer o tempo de todos e a participação e dizer que, como morador de Alto Paraíso, né, e já discutindo, né, e vivendo essa realidade, essa necessidade de você equilibrar, né, o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental, ela passa justamente por essa dedicação e por essa discussão e por essa análise aprofundada dos impactos que podem ocorrer. Nós hoje evoluímos bastante, nosso setor, todos os atores envolvidos nessa discussão evoluíram bastante, tanto o setor ambiental quanto o setor produtivo, todos aqueles representantes das classes, das diversas classes sociais dentro do local, eles já têm uma percepção que não será através do embate ou de uma posição extremada ou de uma falta de bom senso e equilíbrio, que tem a percepção que todos têm que ceder em alguma coisa. Então nós acreditamos e nós temos convicção que hoje, a partir do relacionamento, da confiança que foi construída entre todos os atores, entre todos os representantes, o nível de discussão que se apresenta hoje numa mesa, ele tem sim possibilidade real de produzir bons frutos, certo? E de poder equilibrar justamente essas diversas realidades que se apresentam nas diversas regiões. Então, se fica aqui uma sugestão, né, é que todos que em algum momento sentem para discutir, para conversar sobre isso,
tenham equilíbrio, bom senso, não assumam posições extremadas, certo? Por quê? Porque isso quem perde não é só as pessoas que estão ali, é o meio ambiente. E se nós estamos aqui hoje sentados e preocupados e discutindo isso daí, é por quê? Porque nós entendemos a importância desse assunto e estaremos sempre prontos para a quê? A dar a nossa contribuição. Nós somos os grandes gestores do meio ambiente e os grandes responsáveis pela manutenção de grande parte do ativo ambiental. E nós assumiremos essa responsabilidade cada dia mais de cuidar, de cumprir com a legislação, certo? E de entender que é possível ser harmonizado a produção e a preservação ambiental e a manutenção de renda e da qualidade de vida dos diversos locais aonde possam acontecer essas discussões e essas propostas que são colocadas, como expansão de parque nacional, criação de novas unidades de conservação e assim por diante. Então, quero aqui deixar a minha contribuição e o meu agradecimento a todos que estiveram com a gente e dizer que nós estamos sempre prontos, desarmados e preparados para construir o modelo de gestão ambiental que certamente mais se adequará às necessidades de toda a população do estado de Goiás. Muito obrigado. Muito obrigado. E agora nós teremos o boletim, né, técnico do GTEC com os senhores. Um abraço.